Olá, agora iremos estudar a martiologia, né? A martiologia é a ciência que estuda o pecado. É bem pequenininho, em que a gente possa, assim, aprender pelo menos esse pouquinho aqui, né? Sobre a martiologia. Apesar que você comprar aí os livros, né? Você vai estudar muito mais coisa aí. Mas aqui é uma pequena folhinha, uma coisa bem resumida mesmo, para quem é leigo, tá? Não é para quem é doutor em teologia, não, para quem tem, né, mestrados e mestrados aí, pós e pós, não. Aqui é para pessoas simples, humildes, pessoas leigas, tá? É do grego amártia, flecha que erra o alvo, né? Conceito de pecado. A Bíblia anotada, a Bíblia anotada diz que pecado é qualquer coisa contrária ao caráter santo de Deus. A origem do pecado em relação a Satanás, Ezequiel 28:15, em relação aos anjos, Apocalipse 12:4, né? Apocalipse 12, do 8 ao 9, em relação aos homens, Gênesis 3, 1 a 7, a queda do homem, né? Por causa do pecado, o homem perdeu sua comunhão com Deus, foi banido do Éden, tornou-se inimigo de Deus, foi afetado em sua natureza. Por causa do pecado, o homem perdeu tudo isso aqui, perdeu a comunhão, tornou-se inimigo de Deus, foi afetado em sua natureza. Tá tudo lá, irmão, ó. Romanos 5:10, Gênesis 3:7. Todos pecaram, meus amados irmãos. Está na Bíblia, está lá escrito em Romanos 5:12. O pecado é transmitido por Adão, imputado, né? Romanos 5:15. É passado no momento da concepção. Está lá em Salmos 51:5. Tipos de pecado: omissão, quando deixamos de fazer o que Deus manda, e comissão, quando fazemos o que Deus proíbe. Uma coisa contrária à outra, né? Romanos 1:32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A consequência do pecado, meu irmão, é a morte. Está lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Tipos de morte: física, espiritual e eterna. A física está lá em Eclesiastes 12:7. A morte espiritual está lá em Efésios 12:1 e Efésios 2:5. Morte eterna está lá em Apocalipse 20:15, Apocalipse 21:8. Solução para o pecado: tem uma solução aí, meu irmão. Jesus Cristo, né? 3:16, e a confissão, né? 1 João 1:9. Vamos aqui, vamos ver se nós achamos aqui Ezequiel. Vamos ver se a gente acha aqui Ezequiel. Vamos achar o Ezequiel aqui. Achei. Ezequiel 28:15. Bem pertinho aqui, ó. 28:15. Vamos ver o que diz lá em 28:15. Em relação a Satanás, a origem do pecado em relação a Satanás, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Né, que Satanás ele vivia no céu, ele era uma pessoa muito importante lá, mas se achou a iniquidade dele, ele, a tal da soberba, ele queria ser igual a Deus, ou, né, mais alto que Deus. Né? Vamos ver se a gente acha outro aqui, Apocalipse 12:4. Vamos ver se a gente acha aqui rapidão. Apocalipse 12:4. Tiago, estamos chegando lá. Apocalipse 12:4. 12:4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Entendeu? Em relação aos anjos, os anjos caíram. Apocalipse 12:4, Apocalipse 12:8 e 9. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Né? Então, assim, a origem do pecado em relação a Satanás é essa daí, e em relação aos anjos também caíram, né? Aí junto com Satanás, né? E em relação ao homem, Gênesis 3:16 é lá quando a serpente engana a Eva. Gênesis 3, do 1 ao 7. Vamos ler aqui, se achar um tempinho, nós vamos ler. Gênesis 3, do 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher, a serpente, vê como é que ela é astuta, ela já começou com uma pergunta, né? Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Né? Aleluia! E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aleluia, né? Por causa do pecado, perdeu sua comunhão com Deus, foi banido do Éden. Por causa disso aí, irmão, o pecado é tudo aquilo que Deus fala para não fazer que você faz, né? Se Deus fala assim, não faça isso, mas parece que é uma coisa, né? Você quer fazer, só porque foi proibido. Isso aí é pecado, né? Você fazer aquilo que Deus não quer que faça, né? Tornou-se inimigo de Deus, o homem tornou-se inimigo de Deus. Está aqui em Romanos 5:10, vamos ver o que diz lá? 5:10. Aleluia. Porque se nós, sendo inimigos, né, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem nos reconcilia com Deus é Jesus Cristo. Né? Então, assim, a gente tem que estar com o Senhor Jesus. Né? Aceitar Ele e parar de pensar que a gente pode ser alguma coisa. Né? Deus é tudo na minha vida e tem que ser tudo na vida de vocês também. Romanos 5:12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por causa daquele primeiro pecado que Adão cometeu lá, o pecado entrou no mundo. Então todo ser humano que nasce já nasce em pecado. Né? E é passado no momento da concepção. Vamos ver lá, vamos ver aqui Romanos 5:12, acabei de ler, Romanos 5:15. Mas não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Vamos ver o que diz o Salmo 51:5. Vamos ver, no momento da concepção, a palavra de Deus está falando aqui, 51:5. Aqui. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, então, o pecado já vem conosco, já no momento da concepção. E que a gente possa aprender um pouquinho sobre essa martiologia, né? A origem do pecado. O pecado começou no céu, através de Satanás, querendo ser maior que Deus. E com ele levou os anjos, né? Levou uma terça parte com ele, dos anjos do céu. E em relação ao homem, começou lá em Gênesis, né? Quando a serpente enganou a Eva e Eva enganou seu marido, o Adão. E ali entrou o pecado no mundo. Ali a gente foi expulso do paraíso quando a gente tinha vida eterna. E essa vida eterna é muito importante, você viver eternamente, já pensou? E Adão bagunçou tudo. Né? Mas assim, através de Cristo Jesus, superabundou a graça de Deus e nós podemos retornar ao seio do Pai, a cidade celestial, a cidade santa, que não tem sol, porque a glória de Deus a ilumina de dia e de noite. Amém? Shalom, meus queridos.